Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o melhor filme de 2023, pelo menos na minha opinião. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e bora conversar um pouquinho sobre Monster, novo filme japonês que lançou agora em 2023, passou por festivais e ele é do mesmo diretor de Assunto de Família, filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes alguns anos atrás e que eu também adoro. Então, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora falar sobre Monster. Aqui a gente vai ter a história, de uma mãe que começa a suspeitar que o filho está sofrendo bullying na escola. Devido a alguns comportamentos estranhos que ele apresenta, aos poucos ela começa a conversar com ele e começa a suspeitar por consequência de um professor ali dentro da escola, já que o professor é citado pelo garoto. A criança deve ter em torno ali de seus 11, 12 anos de idade. Ao ir na escola, ela conversa com a diretora, tenta confrontar o professor e aos poucos a gente começa a ter um retrato de toda essa situação. Ocorre que Monster não é um filme simples, já que ele é dividido em 3 perspectivas. E posteriormente a gente vai acompanhar a perspectiva do professor e talvez comece a pensar que ele não seja todo esse monstro que é colocado em tela, já que a história pelo ponto de vista dele é diferente, principalmente porque a gente começa a ter contato com mais detalhes sobre todos os acontecimentos envolvendo ali dentro da história, já que a primeira perspectiva é da mãe, a gente tem muito do que acontece na casa dela, aqui a gente tem acesso ao interior da escola em si, e talvez comece a suspeitar que o bullying praticado com o garoto venha por parte de um outro colega de classe. E por fim, a gente chega na terceira perspectiva, que é quando a gente começa a acompanhar, finalmente, a perspectiva desse garoto que está sofrendo bullying, ou supostamente sofrendo bullying. E como que é a relação com o colega de classe, com a mãe e com o professor, a partir de outros acontecimentos, a partir dessa nova perspectiva que é sendo moldada. Não dá para falar muito mais do que isso sobre a sinopse, porque senão estraga a experiência de vocês, mas a todo momento o filme questiona, às vezes de forma literal e muitas vezes de forma, digamos assim, mais fantabulosa, de forma ali pelas entrelinhas do texto, quem é o monstro em toda essa história. Mas principalmente, existe um monstro em toda essa história? Aqui a gente tem uma obra que consegue se destacar em inúmeros pontos. Acho que o principal dele é o roteiro, já que é um roteiro, assim, incrível, é um roteiro muito bem construído. Essas 3 perspectivas, a forma como elas se costuram, se complementam e como faz a gente chegar a conclusões precipitadas, como faz a gente mudar, de percepção muitas vezes, e como prende a gente até o final, dando um tom de suspense para esse drama. É simplesmente incrível. Claro que tudo isso é muito bem conduzido pelo diretor. O filme, ele é lindo, ele tem várias cenas assim muito belas. Ele é muito belo no seu roteiro, mas ele também é muito belo nas mensagens visuais que ele está passando. E também isso tem muita, digamos assim, muito mérito das atuações do geral, do elenco. O elenco está incrível. Você consegue comprar todas aquelas realidades diferentes, como elas se conversam, como que elas entram em atrito, você entende o drama de cada um e principalmente entende, levando em consideração a realidade ali da sociedade japonesa. Por que essas pessoas acabam entrando em conflito? Elas têm cada um recorte próprio, um recorte que vem desde o seu passado, desde a forma como eles foram criados, desde a forma de tudo que eles passaram no futuro, o background no geral, e tem o retrato ali, o recorte de como eles têm um mundo ali, como o mundo se apresenta para eles, a visão de mundo que eles têm. Então, cada um desses personagens aqui colocado tem um motivo para enxergar a vida como eles enxergam e, por consequência, os acontecimentos aqui do filme, fazendo com que, no final das contas, seja difícil julgar um ato ou outro ato desses núcleos de personagens principais, porque a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Talvez essa atitude não tenha sido legal, mas a gente entende por que essa atitude foi tomada, qual foi a interpretação, mas também acende aquele alerta vermelho na nossa cabeça que faz a gente pensar quantas vezes a gente não toma interpretações erradas de situações, quantas vezes a gente não julga, a gente não acaba condenando pessoas, condenando atitudes, condenando situações, sem ter total consciência de tudo que aquilo envolve, de todas as pessoas que estão ali envolvidas, do background delas, do passado delas, das intenções delas, e a gente acaba sendo colocado ali num furacão de emoção, num furacão de situação que muitas vezes acaba culminando em situações que são só irreversíveis, situações que acabam tocando ali, que acabam, na verdade, marcando as pessoas envolvidas dali para frente.
Inclusive, esse é um filme que toca em assuntos temáticos importantíssimos, principalmente em relação, né, a essa fase ali da adolescência, do desenvolvimento, essa questão ali, né, do bullying, essa questão da relação, né, das crianças dentro da escola, só que não dá para aprofundar nessas temáticas sociais porque senão vai entregar spoilers, mas fique sabendo que ele é um filme riquíssimo nesse sentido, sem falar que a trilha sonora é um espetáculo. Infelizmente, o compositor acabou falecendo, se não me engano, 2 meses antes do filme estrear nos cinemas no Japão, então ele não teve a oportunidade de ver seu trabalho em tela, mas foi incrível. Tanto é que o filme é dedicado para ele, afinal ele fez parte da criação desse filme e não pôde vê-lo, né, ali em telona, ver o seu trabalho sendo reproduzido, mas no final das contas ele pode agora, né, digamos assim, descansar sabendo que ele fez algo incrível, já que, como eu disse lá no início, Monster, pelo menos para mim, é o melhor filme de 2023. Foi o filme que eu mais gostei, que eu mais me senti, digamos assim, envolvido pelo filme. Eu comecei a assistir, não tirei os olhos da tela em nenhum momento, eu estava querendo entender tudo o que estava acontecendo, eu me apeguei aos personagens, queria, né, sentir raiva de alguns, queria abraçar outros, e depois essa situação vira inevitavelmente em alguns momentos, você sente raiva de quem você já quis abraçar, você quer abraçar quem você já sentiu raiva, enfim. Se você tiver a chance de assistir Monster nos cinemas, faça isso, porque é incrível.